Graça e paz a todos. Nós estamos em mais uma manhã de domingo, vivos pela graça de Deus, e é com alegria no coração que eu me dirijo a vocês, pedindo que Deus nos abençoe nesta manhã, na nossa continuidade do livro do profeta Malaquias. Eu queria pedir a você que me ouve, que passasse um zap aí para algumas pessoas dizendo, olha, através do Facebook ao vivo, o pastor Gilberto Rebouças está fazendo um comentário do livro do profeta Malaquias, estudando a palavra de Deus, porque Jesus disse, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Então, convida os teus amigos aí, convida aquelas pessoas que você sabe que querem ouvir a palavra de Deus. Convida os irmãos da tua igreja. Nós vamos ler o livro do profeta Malaquias hoje, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, nós vamos ler o livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que eu vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para juntos destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua bênção desça sobre as nossas vidas, que a tua graça possa nos ungir nesta manhã, para que possamos ser canais de bênção para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Cristo. Nós vimos na aula passada que nós chamamos de escola bíblica,
que o reino de Israel se dividiu por volta do século X em reino do norte com 10 tribos e a capital na cidade de Samaria, por isso um dos motivos deles serem rivais dos judeus, e o reino do sul. Então era o mesmo país dividido em duas partes, uma maior e uma menor. O reino do sul com apenas 2 tribos. E por causa dos seus pecados, e principalmente de adorarem outros deuses e praticarem a idolatria, o reino do norte com suas 10 tribos foi levado pela Assíria em 722, e um pouco mais tarde o reino do sul também sucumbiu diante da Babilônia em 586. Após 70 anos, eles retornam em 3 etapas, e eles agora estão na sua terra. E aí vem os profetas chamados pós-exílio, pós-cativeiro. Zacarias e Ageu. E o último deles, quando o povo começou fervorosamente a fazer a obra de Deus, levantar o templo para continuar com a adoração a Deus. E com o passar do tempo, com as tribulações da vida, eles foram arrefecendo no amor, esfriando no amor. E Jesus já havia mostrado que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então naquele tempo também as pessoas foram se tornando céticas, indiferentes. E isso atingiu até os sacerdotes, que foram escolhidos por Deus para serem mediadores entre Deus e os homens. Então aí Deus levanta o último profeta do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, que é Malachi, e Malachi quer dizer meu mensageiro. E nós vimos que o método de Malaquias é um método de 3 maneiras. Ele faz uma afirmação ou uma acusação, o povo levanta uma objeção, ou ele levanta a objeção, sabendo que o povo vai dizer isso, e aí vem uma explicação. Então ele faz uma afirmação ou uma acusação, o povo levanta uma objeção, isso é chamado de diatribe, é uma maneira de ensinar, por meio de perguntas e respostas. E Malaquias vai fazer 8 audiências como essa. 8 momentos como esse. E hoje nós vamos dar continuidade, nós terminamos o capítulo 1, e hoje nós vamos ser bem mais sucintos, porque nós vamos terminar 11 horas ou antes. Então hoje o texto de Malaquias é um texto a respeito dos sacerdotes. Deus agora se dirige, o juízo contra os sacerdotes é anunciado. Agora Deus anuncia um juízo sobre a classe sacerdotal, sobre a liderança religiosa de Israel, que era também, naquele momento, a liderança que estava junto com a liderança política. Sempre foi assim, religião e política, elas ou estão em guerra ou estão unidas, e geralmente quando elas estão unidas, a coisa não está boa. E aqui nós vemos Deus se levantando contra a liderança. E esta é uma palavra, talvez você diga, pastor Gilberto, eu não sou líder. Eu não sou um sacerdote, eu não sou
um pastor, como no Novo Testamento, eu não sou um líder de mocidade. Quando do predomínio da Igreja Católica, havia um sacerdócio mediador entre Deus e os homens. Então o sacerdote era o encarregado de levar o homem a Deus, e só o sacerdote podia executar determinadas funções. Quando da reforma protestante no século XVII, que não foi só com Lutero, mas com Filipe de Melanchthon, Zwinglio, e que se espalhou por toda a Europa, e chega a Calvino, Armínio. Então, estes homens de Deus, eles descobriram uma doutrina na Bíblia, porque eles voltaram às Escrituras, porque queriam reger suas vidas, queriam ter algo que não fosse um homem, não fosse uma instituição que ditasse. Assim como o brasileiro tem uma constituição, eles queriam algo que fosse uma constituição divina, a expressão da vontade de Deus. E aí eles descobriram os 5 solas: sola scriptura, somente a escritura, em latim; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fide; solo Cristo, só Jesus Cristo; e soli Deo gloriae, o soli Deo gloria, que é só Deus merece a glória. Então eles voltaram seus estudos, eles entraram de cabeça nas Escrituras para estudar o texto sagrado. E estudando o texto sagrado, eles descobriram o que passou a se chamar, o que se denominou de sacerdócio universal dos crentes. Quando eu me referi aqui a crentes, eu não estou me referindo apenas aos protestantes. Porque crente é todo aquele que crê. Eu estou me referindo ao sacerdócio universal de todos os que creem. Então esta doutrina passou a se chamar sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todo cristão é um sacerdote. Todo cristão, e não só a liderança, é um sacerdote. Em alguma área da vida nós somos líderes. No lar, na comunidade onde nós estamos inseridos, na religião, no trabalho, em algum lugar. E também nós fomos chamados por Deus, porque o texto base do sacerdócio universal dos cristãos é o texto de Pedro, que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tendo posto isso, que todos nós somos sacerdotes, mas que Deus nesse texto está falando a liderança religiosa de Israel quando voltaram do Egito. Então ele pronuncia um juízo através de Malaquias contra aqueles sacerdotes que relaxaram. Então os sacerdotes estão lidando com um povo cético, com um povo indiferente, com um povo afastado de Deus. Então o contexto de Malaquias é um povo desviado de Deus. Não é um povo crente, temente a Deus. É um povo que não crê mais, é um povo que a religião continua existindo, mas é uma religião que Deus prefere que ela não exista, que nós vimos na aula passada que ele diz: tomara que alguém fechasse a porta do templo. Então é uma religião
porque nenhuma religião é melhor do que uma religião falsa. Vou dizer de novo, nenhuma religião é melhor do que uma religião falsa, porque nenhuma religião, nenhum ato de adoração a Deus é pecado. Mas um ato de adoração a Deus falso, hipócrita, indiferente, banalizado, feito de qualquer jeito, é duplamente pecaminoso. Chega a ser um insulto a Deus e subestimar a sua inteligência. Então, entrando no texto, Deus amaldiçoará as bênçãos dos sacerdotes. O primeiro juízo, porque eles estão fracassando, porque eles estão falhando, porque eles não estão fazendo a sua parte, Deus amaldiçoará as bênçãos dos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Os versículos 1 e 2. Quando o sacerdote ele vai falar de Deus, ele falava baseado no que a gente chama os livros de Moisés, que são conhecidos pelos judeus, os judeus chamam de Torá, que quer dizer a instrução. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o Deuteronômio, Deutero quer dizer segundo, e nomos, lei, é uma repetição de tudo aquilo dos sermões de Moisés dirigidos à nação de Israel. Então, quando os profetas vão pregar, eles vão pregar baseados, a Bíblia dos profetas são os 5 livros da lei, que nós cristãos conhecemos como Pentateucos, livros. Na verdade é vaso para colocar livro. Então, 5 livros de Moisés, os 5 livros escritos por Moisés. Estes livros eram a Bíblia dos profetas. Então, no Deuteronômio, capítulo 28, tem uma seção das bênçãos e das maldições. Deus diz ao povo que se eles ouvirem a sua palavra, se a colocarem em prática, todas estas bênçãos virão sobre eles. Então, de ouvir e de pôr em prática, tem como desdobramento a bênção de Deus. Ele diz assim: bendito serão no campo, bendito será na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu trabalho, os teus inimigos se levantarão contra ti, e por um caminho virão, por 7 caminhos fugirão de ti. E Deus diz: mas se vós não propondes no coração dar ouvidos à minha palavra, se vós não ouvirdes e não praticardes, todas estas maldições virão contra vós. Maldito sereis no campo, maldito na cidade, maldito o fruto do vosso trabalho, maldito o fruto do vosso ventre. Aí ele diz que eles serão levados para a terra estranha. Então há uma seção de bênção e de maldição. Ou seja, se o povo anda em obediência, eles recebem como decorrência desta obediência as bênçãos de Deus. Se eles estão fora das diretrizes, das orientações, dos ensinamentos de Deus na Escritura, na Torá, na lei,
nos 5 primeiros livros, chamado também de Pentateuco, então vem maldição sobre eles. Então os profetas vão falar muito de bênção e de maldição, e isso, bênção e maldição, não é a história do abracadabra, como muita gente pensa, não é a história das tradições de mágica e de feitiço que manda, que lança uma maldição nas pessoas, não. Maldição e bênção na Bíblia, elas são decorrentes da obediência ou da desobediência. Então, a obediência gera bênção. A desobediência traz consigo a maldição. Então Deus diz que lançará maldição sobre as bênçãos dos sacerdotes. Existem 2 interpretações. A primeira é que essas bênçãos podem representar os recursos naturais. Os sacerdotes, eles tinham a sua alimentação, o seu sustento. Eles trabalhavam para Deus, e a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Eles trabalhavam para Deus, e as ofertas que o povo ofertava, algumas, não todas, por exemplo, o holocausto, olá, do verbo alá, quer dizer subir, esse era totalmente queimado, mas havia algumas ofertas em que uma parte da farinha, uma parte da cevada, uma parte do animal era destinado ao sustento dos sacerdotes. E uma das interpretações é que Deus está dizendo: amaldiçoarei as vossas bênçãos. E que bênçãos aqui seria o sustento dos sacerdotes. Que não teria mais tanta coisa, já que eles estão aceitando animal dilacerado, já que eles estão aceitando as piores coisas para Deus, então como desdobramento, como consequência, eles também vão receber o pior. E hoje nós temos visto muita gente assim, muita liderança religiosa que está passando por um aperto terrível durante essa pandemia, porque não pode arrecadar, porque nunca se preocupou em se preparar para realizar a obra de Deus, porque está ali por uma questão de sobrevivência e não por uma questão de amor a Deus e ao seu próximo. Porque são pessoas que só pensavam no bem-estar, no bônus que a liderança religiosa traz, no status, e agora estão desesperados porque o povo não tem nem para si e porque as rendas caíram drasticamente e tem pessoas que estão arriscando a vida das ovelhas, e esta é uma prova enorme que eles não as amam, é que eles estão teimando contra a orientação das autoridades, e a Bíblia diz que toda a autoridade que existe foi ordenada por Deus, e não há autoridade que não seja ordenada por Deus. E Paulo diz que desobedecer às autoridades é desobedecer a Deus.
Nós só não devemos obedecer às autoridades quando elas forem contrárias à palavra de Deus. Quando elas derem ordens que forem contrárias à palavra de Deus, mas esse não é o caso da pandemia, que é o vírus corona e que produz a doença Covid-19. Então nós temos um monte de gente, eu sugiro a você que se você é uma liderança boa, se você é uma liderança temente a Deus, que zele pelas pessoas que Deus colocou debaixo da sua liderança e que não as exponha, porque isso é amor, porque Deus sustenta o seu povo. Aqueles que estão no ministério, porque foram chamados, porque foram vocacionados, porque fazem com amor, porque fazem com dedicação, estes receberão o suprimento. Já dizia Hudson Taylor, a obra de Deus feita do jeito de Deus sempre contará com a provisão de Deus. Vou dizer de novo, Hudson Taylor, missionário inglês para o interior da China, ele diz: a obra de Deus feita do jeito de Deus sempre contará com a provisão de Deus. Então, se você é sincero, se você é temente a Deus, não tema. Então esta é uma das interpretações, é que Deus amaldiçoaria os recursos. E hoje tem muita gente que fez da liderança religiosa um meio de vida que está em apuros. Porque a religião jamais pode ser um meio de vida em si mesmo. Jamais pode ser esse o único objetivo do nosso ministério. Pode ser o privilégio dos sacerdotes de pronunciar a bênção sacerdotal. Então outros vão interpretar que amaldiçoarei as vossas bênçãos significa que o sacerdote, quando ele terminava de oferecer um holocausto, uma oferta a Deus, porque ele subia, o altar era alto, e aí ele sobe por uma rampa feita de terra, e do alto da rampa ele erguia as mãos e ele pronunciava a bênção sacerdotal, a bênção arônica, que era: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e paz. E aí ele diz assim: e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, Levíticos 6, 24 a 26. Então a primeira interpretação é que Deus amaldiçoará as vossas bênçãos, Deus amaldiçoará os suprimentos. Vocês não terão mais o suprimento, eu não darei o suprimento, vocês terão do pior. E a segunda é que Deus amaldiçoaria as bênçãos deles. Quando eles abençoassem o povo, na verdade eles estariam transmitindo maldição. Que o ministério destes homens, ao invés de trazer bênção, traria maldição. Porque uma comunidade religiosa, ela pode ser bênção ou maldição, dependendo do tipo de liderança que ela tem. Não há neutralidade
na vida com Deus. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Não existe neutralidade. Então, ou um líder religioso é bênção para o seu povo, cuida do seu povo, e como fez Jesus, dá a vida pelo seu povo, ou ele é um lobo que devora as ovelhas. Ou ele traz bênção e faz você crescer e amadurecer, ou nem ele cresce, nem eles, porque a liderança não é geralmente só um. Existe um principal, mas existe um colegiado, um grupo, que dependendo da tradição religiosa, vai se chamar colegiado, vai se chamar liderança, mas nós temos pessoas que não são mais bênção, que já deixaram de ser bênção. Comunidades religiosas que já não se preocupam mais em ensinar o povo, que não se preocupam mais em mudar a vida do povo, que se preocupam com coisas periféricas e esqueceram a centralidade das Escrituras, que já não estudam mais, que pregam de qualquer jeito, que abrem o texto de qualquer jeito, que não querem gastar tempo lendo e estudando. Há lideranças que não leem outro livro senão a Bíblia, e acham que com isso estão sendo espirituais. Estão sendo, sim, na verdade, egoístas, presunçosos, achando que o Espírito Santo está a seu serviço, achando que é o único capaz de interpretar a Bíblia e que todos os demais intérpretes, que o trabalho de homens e mulheres que foram feitos há 2000 anos de história, que pesquisaram, que estudaram, que viveram perto dos apóstolos, podem ser descartados, que nós não precisamos deles. Isto é egoísmo, isso é presunção, isso é prepotência, isso é arrogância, é orgulho, é se achar melhor do que os outros. Eu já ouvi de várias pessoas que não leem livros, que não pesquisam, que não estudam as Escrituras, que não querem fazer um curso de teologia, que falam mal da teologia, que sobem nos púlpitos para denegrir, para falar mal da teologia e de quem estuda teologia. Eu já disse, existem dois tipos de teologia. Existe uma teologia que transforma a vida, uma teologia abençoada, que nós devemos estudar e que muda a nossa vida. Existe uma teologia liberal, que não serve para nada, que nunca abençoou ninguém, porque não crê em milagres, porque não crê que a Escritura é a palavra de Deus. Então esta teologia pode jogar fora. Mas isso não quer dizer e não serve como desculpa para você não estudar. Porque se você foi chamado por Deus para ser um servo de Deus, porque o cristão de hoje pode ser o líder de amanhã. Vou dizer de novo. O cristão de hoje pode ser o líder de amanhã. Então prepare-se hoje para quando amanhã chegar, você está pronto para realizar a obra de Deus. Então, quando nós estudamos, nós estamos dizendo: Pai, eu não sou autossuficiente. Pai, eu não sei de tudo. Pai, eu tenho a humildade de sentar para aprender com outros que estudaram,
que pesquisaram, que gastaram seu tempo, que sabem mais do que eu. Porque eu sei mais do que muita gente, mas sei menos que milhares e milhares. Porque escute o que eu vou dizer agora. Quem não tem a humildade de sentar para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Ou melhor colocando, quem não tem a humildade de sentar e aprender, jamais terá autoridade para se levantar e ensinar. Nós temos que ler, nós temos que ser canal de bênção para as pessoas com quem nós estamos lidando, interagindo e cuidando. Malaquias até diz que o Senhor já concretizou a ameaça, porque vós não propondes no coração. Deus faz uma ameaça e Malaquias diz, olha, e Deus já começou a fazer isso, vocês estão tendo as arrecadações retidas, diminuídas drasticamente, vocês estão fazendo um desserviço a Deus, vocês estão realizando adoração, prática religiosa, mas esta prática religiosa, ao invés de abençoar a vida das pessoas, está amaldiçoando, trazendo maldição para a vida delas. E que tipo de maldição? Porque geralmente quando as pessoas pensam em maldição do abracadabra. Pensam em maldição de tradições religiosas que lidam com magia negra. Porque todas estas maldições Deus pode banir, destruir, acabar, quebrar, tá por terra. Mas existe uma maldição terrível, que é a maldição de Deus, que não há quem quebre. Jesus disse, não temam aquele que pode matar o corpo. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. A esse eu vos digo, temei. Não tema maldição, não tema magia, tema a Deus. E qual era a maldição? É que o povo estava relaxado, desviado. E que assim como era o sacerdote, era o povo. E que por causa do relaxamento, por causa da dureza de coração dos sacerdotes, porque eles estavam interessados somente no bônus, o povo se volta, o povo se afasta. O povo é alguém que vai ao templo para adorar e diz que canseira, a mesa do Senhor é imunda. Então agora eles estão sendo instrumentos de maldição na vida do povo. E quanta gente é assim. Instrumento de maldição. Em hebraico, a palavra mitzvah, mandamento, preceito, ordem. Porque Deus diz, eu vos darei isso, esta ordem. Quer dizer também um peso. O Senhor amaldiçoará as bênçãos dos sacerdotes e estes ficarão totalmente desacreditados. Que é o versículo 2 ao versículo 4, que diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração da honra
ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, e atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Se continuardes em vossa hipocrisia e indiferença cruel, enviarei a minha maldição sobre vós. No versículo 4, Deus diz sobre a execução da maldição. Ele diz que a execução da maldição sobre os sacerdotes tinha um propósito duplo: servir de prova da justiça divina e aviso a quem se atrevesse a desprezá-lo. Ele diz assim: eis que vos reprovarei a descendência. Tem duas interpretações para descendência, porque a palavra descendência no hebraico é semente. E podia ser a semente no sentido das bênçãos vindas do campo para a sua alimentação, ou os seus filhos, porque o sacerdócio era de pai para filho, passava do pai para o filho. Hoje não é mais assim, pastorado não é de pai para filho. Pastorado é para quem tem uma chamada. E Deus diz que vai reprovar a descendência. E dizeis que reprovarei a vossa descendência. Deus está dizendo: olha, não vou reprovar apenas vocês, mas vou reprovar a descendência de vocês. E é tanto que no Novo Testamento, quem colocava e quem tirava sacerdote era o povo romano. E aí você vai ver o seguinte, que Deus fez isso. E Deus diz mais: atirarei excremento aos vossos rostos, excremento de vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Existe, quando o animal era imolado, o excremento, o sacerdote tinha de lavar, limpar o animal, abrir o animal, tirar as entranhas, tirar o excremento. E quando ele pegava esse animal, ele tinha que lavar o animal, lavar as patas, para quando fosse oferecer o animal estar limpo. E ele tinha que sair do local onde eles moravam e ir para um local que era considerado local imundo. E lá ele queimava o excremento, as entranhas do animal, nesse local fora da cidade. E aí o que acontece é que Deus está dizendo: eu vou rejeitar vocês, vocês vão para um lugar imundo, e eu vou lançar excremento na vossa cara. Não tinha coisa, é uma linguagem figurada. É como antigamente, quando alguém desafiava o outro para um duelo, dava um tapa de lado, com o lado da mão, ou com uma luva. E Deus está reprovando agora esses sacerdotes, dizendo: olha, reprovarei a vossa descendência primeiro, vocês não terão quem os substitua, os filhos de vocês não terão vocação. E ele diz assim: atirarei excremento nos vossos rostos, ou seja, envergonharei, rejeitarei a vocês publicamente.
E ele diz mais: excremento dos vossos sacrifícios, aquele que vocês aceitaram para mim, aquele insulto. Porque quando nós fazemos a obra de Deus relaxadamente, nós estamos insultando a Deus. É como se nós estivéssemos tentando, dizendo assim para nós mesmos: vamos fazer de qualquer jeito que ele engole, vamos tapeá-lo. E Deus não aceitava aquele insulto, porque cabia à liderança liderar o povo na adoração. E esses sacerdotes estavam liderando o povo numa adoração falsa, hipócrita, cética, desinteressada, relaxada. E por isso Deus diz: o excremento dos vossos sacrifícios jogarei no rosto, esfregarei no rosto de vocês, e para junto deles sereis levados. Vocês vão ser levados para um lugar imundo. E quando Roma assume o poder, e ela tira e bota sacerdote, você vai ver 2 sacerdotes ao mesmo tempo, Caifás e Anás. Só podia ter um, e você vai dizer: como é que tem 2? Tinha mais. Quando a Bíblia fala dos principais sacerdotes, era uma oligarquia, um grupo de ex-sumos sacerdotes que haviam sido depostos, porque Roma botava e tirava. Porque agora não eram mais homens compromissados com Deus, eram homens a serviço de Roma, como Deus diz: vocês serão levados para um lugar imundo. Porque, meu irmão e minha irmã, se nós não honrarmos o ministério que Deus deu por graça, por miséria, porque nenhum de nós é digno, com Deus não se brinca. Veja em que tipo de ministério você está, se é um ministério que te abençoa ou um ministério que traz maldições para a tua vida, se é um ministério que ensina a palavra. Calvino dizia o seguinte, que a primeira marca de uma igreja verdadeira é a ministração fiel da Escritura. Vou dizer mais, Calvino dizia que a primeira marca de uma igreja fiel e verdadeira é o ensinamento fiel das Escrituras. Hoje nós temos gente que abre onde quer, prega como quer, não estuda o contexto, não sabe por que o texto foi escrito, não sabe como aplicar. Um prega de um jeito, o outro prega do outro, o outro prega do outro, confunde, pregam editando, fazem igual televisão, jornal. Eu, como trabalhei 17 anos com dependência química, tratando de pessoas que têm problemas de dependência química, dei muitas entrevistas, participei de muitos programas de debate e dava às vezes meia hora de entrevista e eles editavam, tiravam o que eles queriam, botavam o que eles... tiravam o que eles não gostavam, estava só o que eles queriam. E aí quando eu ia assistir na televisão uma entrevista de meia hora, dava aí 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo, era muito. E tem muita gente que edita a Bíblia, tira o que eles não gostam, selecionam só o que eles querem. O que eles não querem, eles pulam. Então ele diz assim, essa era a reprovação de Deus do sacerdócio da época, da liderança da época. Não pense que Deus é com uma liderança descompromissada, que não tem compromisso com a palavra de Deus, porque já dizia Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Porque
tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote. Ali não está falando com o povo, está dizendo que o povo está sofrendo, porque falta ensino, o povo não é maduro, o povo é cheio de misticismo, o povo não aprendeu, não amadureceu, não cresceu, não desenvolveu espiritualmente, não é instrumento de bênção, porque faltou, como diz Pedro, o puro alimento espiritual para que por eles cresçam. Porque Paulo vai tratar disso em Corinto, dizendo que o povo com leite vos criei, não com manjar, porque vocês não podem agora. Vocês não podiam no começo, o tempo passou e vocês continuam alimentando-se de coisas simples, de leite. Vocês continuam bebês, os bebês de Cristo. E lá em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, diz: pelo tempo vocês já deviam ser professores, já deviam ser mestres, mas ainda necessitam de alimento, tal como uma criança. Ele diz, mas alimento sólido é para os adultos que têm por experiência suas faculdades exercitadas. Tem um monte de gente que não compreende a Bíblia, que não sabe qual é a vontade de Deus. Eu perguntei a um pastor, e ele disse como era o nome da sua igreja, porque um dia ele era um cristão, no outro dia o homem já se apresentou como pastor. Eu disse, e aí, como é o nome da sua igreja? Ele disse, Essência do Evangelho. Eu disse, bonito nome, profundo. E aí eu disse, o que é a essência do Evangelho? Ele baixou a cabeça. Porque é assim que nós estamos vivendo. Esse tipo de gente. Deus usa qualquer pessoa, escolhe qualquer pessoa, porque Deus é soberano. Mas ele mesmo estabeleceu critérios para pastores. E quando Paulo disse, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo, que a palavra bispo, presbítero e pastor no Novo Testamento é a mesma coisa. Bispo é quando ele supervisiona, pastor é ele alimentando as ovelhas, e presbítero é por causa da idade. Porque naquela época exigia-se alguém de experiência. Então ele diz, convém, porque um dia eu fui falar, a pessoa disse, pastor, a Bíblia diz, não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 pessoas, quanto mais eu que sou pastor. Ele nem sabe que pastor e presbítero é a mesma coisa. Porque o apóstolo Pedro, escrevendo em sua carta, disse aos presbíteros, escrevo eu, que também sou presbítero. A Bíblia diz que tem que ser apto para ensinar. Não sou eu que digo. É que se alguém foi chamado por Deus e quer ser canal de bênção, tem que ser alguém que não é preguiçoso, que quer aprender, que quer estudar, que quer ler, que se esmera na doutrina, no alimento das pessoas, que dá a elas o melhor. Porque eu sempre digo, se a sua liderança cobra ofertas e dízimos, cobre da sua liderança uma alimentação espiritual boa, sadia.
cobre dos seus líderes com o devido respeito, de que eles estudem, de que eles se preparem, de que tragam alimento sólido, de que sejam canais de bênção para a sua vida. Então hoje nós vimos que Deus, ele diz assim, e a minha aliança continue, então, e sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsavaot. Ele diz, já que vocês não querem se emendar, já que vocês não querem se preparar, então ele diz o seguinte, então sabereis que eu vos enviei este mandamento. E mandamento aqui tem um sentido de peso, de carga. Ele está dizendo, eu estou punindo para não romper a minha aliança. E Deus, quando nos pune, Paulo diz, ele nos pune, ele nos corrige, para não sermos condenados com o mundo. Quantas vezes nós somos tolerantes com direção que não tem compromisso com Deus. Porque muita gente também não tem. Porque aí forma o par perfeito. Mas nós precisamos ser uma liderança que na adoração e na prática são instrumento de bênção. Nós vamos terminar esta aula de hoje dizendo que tipo de gente nós somos. Nós somos gente que anda com Deus e dentro das nossas limitações procura fazer o melhor para Deus e assim influenciar outros a que sejam melhores, mostrar para as pessoas que nós não somos completos nem perfeitos, mas que desejamos, que lutamos, mostrar para as pessoas que nós queremos dar o melhor para Deus e, dando o melhor para Deus, damos o melhor para elas, porque a Bíblia diz como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo. Então, quando eu me preparo melhor para servir, quando eu procuro conhecer a Deus, quando eu procuro ter uma vida de comunhão com Deus, porque no Antigo Testamento a expressão assim, e andou Enoque com Deus, e Deus andava com Adão no jardim. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. É porque naquela época havia longas caminhadas. E nas longas caminhadas havia uma troca, uma interação, pergunta e resposta, conhecimento. Então, aqueles que participavam daquelas longas caminhadas acabavam se tornando parecidos, amigos. Um conhecia o outro e no fim daquelas longas jornadas ou se criava uma amizade para sempre ou uma inimizade para sempre, porque cada um conhecia o outro e dizia, vale a pena andar com ele ou não vale a pena, essa é a última. Então Deus quer caminhar conosco e quer que nós caminhemos com Ele para que nós o conheçamos. E tem gente que dá mais crédito
há uma profecia de uma senhora, de um homem, de um fulano que ninguém sabe de onde veio, que não conhece as escrituras e não dá crédito à Bíblia que ele tem em casa, a revelação que veio de Deus. Tem gente que diz, não, mas eu imagino assim, eu resolvi romper com toda a teologia, porque teologia é coisa de homem. Teologia vem de theos ou theos, Deus, e logos, estudo, tratado, discurso. Então teologia é um estudo sério de Deus que se revela na Bíblia. Então a Bíblia é o meio que me leva a Deus. Então se eu não conheço a Escritura, eu não conheço o Deus que se revela nela. Porque o meio que Deus resolveu para se revelar a nós não foi aparecer meia-noite. Quem aparece meia-noite ou é ladrão ou é fantasma. Ou é uma visita inoportuna. Mas Deus se revela através da sua palavra. E quando nós estudamos a palavra, e quando nós, se você está na liderança, se você tem o chamado de Deus, então busque estudar, busque se preparar para você oferecer para Deus e, consequentemente, para o povo que interage com você o melhor. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós continuamos comentando e aplicando o livro do profeta Malaquias. Esta mensagem vai ser postada lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Vai lá, clica no sininho, dá um like, vai lá e deixa um comentário. Nós temos pessoas que têm uma preguiça enorme de escrever, e eles só clicam no gostei, tem um monte de curtida, mas não tem uma palavra, não tem um comentário, a pessoa não disse se foi abençoar. Você que está se convertendo, você que está se reconciliando, manda mensagem, diz, olha, eu me reconciliei, eu fui abençoado, a palavra mudou minha vida, eu fiquei assim, Deus fez isso através do ministério, da pregação. Eu resolvi estudar. Conta lá o que Deus fez na tua vida. E nós temos também esta página no Facebook, que é Comunidade Bíblica Online. Nós temos terça-feira, doutrina. Terça-feira à noite, doutrina. Quinta-feira nós temos oração. E domingo pela manhã, às 10 às 11, nós temos escola bíblica. E à noite, às 8h40, eu estarei de novo, com a graça de Deus, pregando a palavra de Deus. Que a graça de Deus seja com todos vós. E lembre-se, eu também estou pregando no Instagram às terças e quintas. Então, eu tenho mandado para todos e tem aí o cronograma onde eu estou fazendo as lives. Que Deus em Cristo nos abençoe. Examine onde você está e veja se é uma igreja compromissada com a verdade. E se você é um líder, veja se você está compromissado com a verdade, porque Deus nos ama e porque nós vamos oferecer para Deus o melhor que nós temos. Que Deus nos abençoe e nos dê um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, graça e paz para todos. Não esqueçam de curtir a página. Não é curtir só as publicações, é curtir a página lá da Comunidade Bíblica Online, para quando a gente estiver no ar já ser avisado para você. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. E quem recebe diga amém. Deus os abençoe. Amém.